Já passou pela sua cabeça que a minhoca também é um verme? Esquisito? Fica comigo que depois da vinheta nós vamos conversar sobre esse assunto. É isso daí, sejam todos muito bem-vindos a mais essa super aula de biologia. Hoje o nosso assunto é muito especial. O nosso assunto hoje é sobre os anelídeos. Você sabe quem são os anelídeos? É? Então aproveita, se inscreve e dá um like no canal. E sem mais delongas, vamos começando o nosso vídeo falando então sobre os anelídeos. Bom, gente, quando a gente fala sobre esse filo, o que vem na nossa cabeça é realmente anéis. Os anelídeos, então, eles têm como características gerais o corpo formado por anéis, que a gente chama de metameria. A metameria é o corpo dividido em anéis. Olha aí, ó, veja bem. Podem possuir cerdas pelo corpo. São triblásticos, ou seja, 3 folhetos embrionários. Celomados, aquela cavidade cheia de líquido onde ficam os órgãos. Protostômios e bilaterais. Só fazendo uma observação que os anelídeos são os primeiros animais verdadeiramente celomados. Tá bom? Vamos em frente. A classificação. A classificação dos anelídeos, ela se dá basicamente em relação ao número de cerdas pelo corpo. Então nós temos três classes principais em relação ao número de cerdas. Primeira delas, poliqueta. Poli quer dizer muitos, queta quer dizer cerdas. Então, nós temos aqui os poliquetas, animais com muitas cerdas pelo corpo. De quem nós estamos falando? Da nereide ou do nereis sp. É a chamada minhoca do mar. Observa aqui no corpo dele, olha o tanto de cerdas que tem no corpo desse animal. A segunda classe é a classe mais conhecida, que é a classe dos oligoquetas. Os oligoquetas são as minhocas, né, gente? Eles têm poucas cerdas. Olha, oligo quer dizer pouco, queta, cerdas. E por último, os hirudíneos ou aquetas. São aqueles animais que não têm cerdas nenhuma. São representados pelas sanguessugas. E olha aqui que interessante, olha, os poliquetas são marinhos, os oligoquetas são terrestres, e os hirudíneos ou aquetas são de água doce. Interessante, né? Cada um vive em um hábitat. Vamos em frente. Na classe poliqueta, então, nós temos vermes marinhos distintamente segmentados e com muitas cerdas. Você está vendo aqui do lado, ó, o exemplo do nereis, que a gente chama de nereide. Olha quantas cerdas ele tem espalhado pelo corpo. Parece até aqueles bichos cabeludos. Não podemos confundir que aquilo lá é larva de inseto, tá? Isso aqui não, isso aqui é uma minhoca do mar. Cabeça nítida com apêndice sensitivo, tentáculos, né? E ao longo dos metâmeros. Esses tentáculos são formados a partir das cerdas. Numerosas cerdas implantadas em um par de parapódios laterais. O que significa isso? Os parapódios, então, são modificações laterais do corpo que funcionam como um remo, que faz com que o animal possa nadar. Então, esse animal ele utiliza essa adaptação das cerdas, chamado parapódios, como se fossem, então, remos. Esses animais também, eles têm uma característica um pouco diferente do filo anelídeo. Por quê? Porque eles são dioicos. O que isso significa? Dioico significa que os sexos são separados, lembra? Então, aqui tem um macho e uma fêmea. E outra coisa muito importante, gente, são os únicos anelídeos a possuírem um desenvolvimento indireto, ou seja, com uma larva. E essa larva tem um nomezinho bacana, trocófora. Bacana, né? E exemplo, então, nós temos Eunice viridis, o palolo,
a Nereis sp, que é essa que está aqui na tela, que nós chamamos de Nereide. Então esses são os poliquetas. Continuando então a segunda classe, antes de falar da segunda classe, eu só queria mostrar para você aqui o que são os parapódios. Tá vendo aqui essas estruturas laterais, que funcionam como um remo? Então eles utilizam esses parapódios para fazer natação. Uma outra coisa importante, veja, esse poliqueta que está aqui do lado é um poliqueta tubícola. São poliquetas que vivem no mar, mas dentro de tubos. E muitas vezes eles são confundidos com pólipos dos quinidários. Isso não é verdade. Tá? Eles projetam essa espécie de tentáculo para fora, capturam o alimento, que normalmente é resto de matéria orgânica, e acabam também respirando por essas estruturas. Né? Então, quem vive na água, obviamente, respira por brânquias. E agora nós vamos à classe Oligoqueta. A classe Oligoqueta ela é bem conhecida, é a classe das minhocas. Então possui um corpo cilíndrico e alongado com poucas cerdas. Olha, oligo quer dizer pouca, queta, cerdas. Continuando. Então, o corpo com anéis bem visíveis, né? A gente olha aqui, fica bem nítido os anéis, não apresentam cabeça diferenciada, então é difícil você olhar para uma minhoca e dizer, aqui está a cabeça, ou aqui está o ânus. Apresentam um clitelo, esse clitelo é essa estrutura esbranquiçada aqui que ela vai usar para reprodução. Os irudíneos também possuem isso, mas poliqueta não, tá? Só oligoqueta e irudíneo. Exemplo, minhoca e minhocossul. A minhocossul está aqui nessa imagem de fundo. Essa aqui é a nossa minhoquinha Pheretima havaianus, a chamada minhoca louca. Vamos em frente. E a última classe, a classe 3, é irudínea ou aqueta. O que significa esse nome? Opa, apareceu. A é uma negativa, aqueta é cerdas. Esses animais têm o corpo liso. Tá vendo? Bem lisinho. Então, eles são vermes de água doce sem cerdas. Vivem principalmente em brejos. Apresentam um corpo alongado ou oval, geralmente achatado dorso-ventralmente. Talvez uma característica que tenha sido testada pela natureza também em plateumintos. Aqui nós temos então que esses animais eles são ectoparasitas. O que isso significa? A palavra ecto significa do lado de fora. Então eles sugam o seu sangue, são hematófagos, mas sugam do lado de fora, diferente daqueles outros vermes parasitas que parasitavam a parte de dentro do corpo, era endoparasita. E ele utiliza para isso uma ventosa para fixação no corpo dos vertebrados. Antigamente, muitos médicos utilizavam as sanguessugas para colocar ao lado de um corte cirúrgico. Por quê? Porque as sanguessugas elas produzem uma substância anticoagulante para evitar que o sangue coagule na hora que ela vai sugar. E os médicos utilizavam isso para fazer as cirurgias. Nas duas extremidades do corpo notam-se ventosas. A posterior é maior e arredondada. E sobre os sistemas? Aqui eu trouxe um resuminho para você, depois a gente vai falar isoladamente de cada um, tá bom? Então o sistema respiratório, a respiração é cutânea ou branquial, o sistema nervoso é ganglionar, o sistema excretor é por nefrídeos, o sistema circulatório é fechado e o sistema digestório é completo. Nós vamos falar de cada um desses sistemas, mas fica aqui resumidinho para facilitar a sua vida. Então vamos ao sistema digestório. Ele é completo e apresenta diferentes regiões especializadas. O que isso significa? Bom, primeiro, gente, nós vamos falar especificamente da minhoca, porque a minhoca ela é assim mais importante do que as outras classes para o ser humano. Tá? Então, quando isso se diferenciar dos outros, a gente comenta, tá ok? Então, o que significa completo? Completo significa que tem boca e ânus. Sistema completo. Isso começou com os nematódios. E aqui então nós temos uma boca. Essa boca ela tem uma faringe musculosa eversível, ou seja, ela consegue
projetar essa faringe para fora e engolir terra, que é o que ela se alimenta. Essa terra passa pelo esôfago, é armazenado no papo, tá? É parecido com o papo da galinha. E aos pouquinhos, essa terra vai sendo jogada numa moela. Minhoca tem moela, igual a galinha. Qual que é a função da moela, você sabe? A função da moela é triturar, né, aquelas substâncias como pedras, pedaços de madeira e tal, que o animal acaba engolindo. Depois, esse material todo moído, ele vai para o intestino, onde serão absorvidos os nutrientes. A minhoca tem uma dobra no intestino chamada tiflossole. Essa dobra aumenta a superfície de absorção desses animais. E por fim, né, essa comida e essa terra que foi aí digerida, ela acaba sendo eliminada pelo ânus e o cocô da minhoca tem o nome de humus. É muito rico para o solo. O sistema circulatório é fechado. O que isso significa? O sistema circulatório fechado significa que o sangue corre dentro de artérias e veias. É completo porque ele já tem coração. O vaso possui um vaso sanguíneo dorsal, que você vê aqui em cima, ó, né? E sangue com hemoglobina. Veja, gente, que interessante, um sangue é vermelho igual o nosso. Interessante, né? A natureza estava tentando. E 5 pares de corações. Na verdade, esses corações, eles não são corações iguais aos nossos, né, gente? Com 4 cavidades, átrios, ventrículos. Não. Isso são expansões laterais musculares que têm a capacidade de bombear o sangue pelo corpo. Nossa, 10 corações? Ela pode se apaixonar por 10 minhocos? Não, nada disso, né, gente? Esse coração é só para circular o sangue. E o sistema excretor é segmentado com pares de metanefrídeos em cada segmento. A gente chama simplesmente de nefrídeos. Eles são tubos finos enovelados com um funil ciliado aberto numa extremidade chamada nefróstoma. Está aqui, ó, né? Que se abre no líquido celômico de cada segmento. Ou seja, a minhoca, ela tem aqui o celoma, né? E esse celoma é preenchido por um líquido, que é o líquido celomático, que também faz o esqueleto hidráulico, hidrostático desse animal, apesar da minhoca já ter musculatura transversal e longitudinal. E observe que dentro de cada anel você encontra uma estrutura filtradora, que é o nefrídeo. No nosso caso, essas estruturas filtradoras estão concentradas dentro de um órgão que é o rim, né? São 2, na verdade, né? Que são os rins. E no nosso organismo, cada rim tem em torno aí de 1 milhão de néfrons, que são estruturas mais evoluídas que os nefrídeos. Mas aqui os nefrídeos, eles estão espalhados por anéis e eles filtram as impurezas que estão no líquido celomático, tá bom? E aí então tem uma urininha e a minhoca, como tem todo um ancestral aquático, ela acaba eliminando amônia. Ok? Então, não esqueça que a minhoca elimina amônia pelos nefrídeos. O sistema nervoso é do tipo ganglionar. E aqui, gente, eu acho que vale a pena a gente comentar com você o seguinte. Existe um padrão para o sistema nervoso. Veja, nos invertebrados, o sistema nervoso é ventral. Ele passa na barriga. Mas nos vertebrados, como é o nosso caso, ó, o nosso sistema nervoso passa aqui, ó, nas costas. Então, o nosso sistema nervoso é dorsal. Isso é padrão. No sistema nervoso dos invertebrados, a grande maioria, então, tem o sistema nervoso ventral. Tá bom? O mesmo acontece em relação ao padrão com o sistema circulatório. O nosso coração, ele está na parte ventral. O dos invertebrados está na parte dorsal. Isso também é padrão. Se é padrão, serve para quase todo mundo. Tá bom? Aqui a parte interna de uma minhoca, você observa aqui então, olha, a boca, né? Aqui aquela faringe eversível que eu tinha comentado contigo. Então em verde está todo o sistema digestório. Aqui em amarelo nós temos o sistema ganglionar e observa então o padrão que eu acabei de comentar, ó, o sistema nervoso passa pela barriga
enquanto o dos vertebrados passa nas costas. E o sistema circulatório, olha aqui, ó, ele é dorsal com os corações dorsais, né? Ele tem um vaso dorsal e um vaso ventral. No nosso caso, o coração é ventral. E essas estruturazinhas aqui marrons são os nefrídeos, usados para filtrar. Combinado? Então vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho da reprodução. A reprodução nos poliquetas normalmente é com fecundação externa e cruzada. O que isso significa? Que existe um macho e uma fêmea. Os sexos são separados, tá? E eles ainda possuem um desenvolvimento indireto, que significa que eles possuem uma fase larval. Tá aqui a larva, então, que é chamada trocófora, que é a larva dos poliquetas. Bacana, né? Bom, vamos lá, então, falar um pouquinho dos hirudíneos. Os hirudíneos são animais hermafroditas com fecundação cruzada. Os hirudíneos, eles são muito parecidos com as minhocas, né? Hirudíneo, lembra? Sanguessuga. E, então, tudo que a gente falar para minhoca vai funcionar aqui para a classe dos hirudíneos. Vamos lá, então, falar um pouquinho agora da reprodução dos oligoquetas e hirudíneos. Então, nós vamos falar de quem? Da minhoca. Estamos aqui a Pheretima havaiana, que é a nossa minhoca louca. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre a reprodução dela. São monóicos ou hermafroditas. O que isso significa mesmo? Que tem tanto a parte masculina como a parte feminina. Mas olha, gente, veja, na tênia, cada anel da tênia tinha os dois sexos. Aqui na minhoca não, tá? Na sanguessuga não. Eles têm dois sexos, mas é um masculino e um feminino. Não é assim, não são os dois em cada anel, tá bom? Bom, vamos lá. A fecundação é cruzada externa e eles possuem um clitelo. O que é o clitelo? O clitelo é a junção do 14º, 15º e 16º anel, que forma uma estrutura reprodutora, que produz um casulo na forma de muco na hora da reprodução. E já você vai entender melhor isso, tá bom? Então, a gente sabe que a minhoca está na fase reprodutiva quando esse clitelo está bastante visível. Agora, então, vamos lembrar que esse casulo não é um casulo igual aquele casulo das borboletas lá, tá? Esse casulo ele é formado por muco, então ele é um casulo praticamente transparente, onde a minhoca coloca os óvulos que serão fecundados. O desenvolvimento é direto, não há larva em minhocas e sanguessugas. A reprodução por fecundação cruzada. Então olha aqui, gente, ó, nós temos aqui a minhoca, aqui você tem que prestar bastante atenção para você entender. A minhoca, quando ela vai se reproduzir, ela faz uma posição invertida. Ou seja, veja, uma minhoca está com o ânus virado para frente e a outra está com a boca, tá? Veja aqui em cima, ó, as duas minhocas grudadas, veja o clitelo, né, pronto para a reprodução. Então como que isso acontece? Bom, observa lá o seguinte. Olha, pensa assim, as minhocas, não existe o minhoco e a minhoca. Por quê? Porque os dois são hermafroditas, certo? Então, elas viram o corpo em posição contrária e os dois animais ejaculam o espermatozoide dentro do outro. Eles trocam espermatozoides. Um coloca o espermatozoide na outra e a outra coloca o espermatozoide na uma. Esses espermatozoides, olha aqui, eles são produzidos nos testículos e são eliminados pelo poro masculino. E aí eles vão ser armazenados numa estrutura, numa bolsa chamada espermateca, que tem dentro da minhoca. Então cada minhoca armazena o espermatozoide da outra dentro da espermateca. Ok? Tudo bem. Agora vamos à parte feminina. Veja o que acontece. O clitelo, essa estrutura esbranquiçada, então ele produz um anel de muco e dentro desse anel, cada uma das minhocas colocam os seus óvulos. E esse anel, ele vai percorrer o corpo da minhoca. Como assim? Olha, veja aqui, gente. Ó,
eles trocando espermatozoides. E agora, a minhoca coloca os óvulos dela dentro do casulo, olha lá. E quando ela passar pela parte masculina, veja, todo o espermatozoide que ela estava armazenando do seu companheiro, ela joga em cima dos óvulos. E aí ela fecunda os seus óvulos, mas não com o seu espermatozoide, com o espermatozoide do seu companheiro. Então eu digo que a fecundação é cruzada. Aqui não ocorre autofecundação igual acontece lá na tênia. Tá bom? Uma outra coisa importante que você sempre se confunde é sobre a questão: a fecundação é interna ou é externa? Quer pensar um pouquinho? Ah, já foi suficiente. Então veja, gente, a fecundação é externa. Porque homem não acontece dentro do corpo. Veja, o casulo, os óvulos estão fora do corpo. Olha lá. Ah, mas o casulo está grudado no corpo. Tudo bem, está grudado no corpo, mas está do lado de fora do corpo. Tá? Então, você vai dizer que a fecundação é sempre externa. Fecundação é externa. Tudo bem? E não há estágio larval. Então, de dentro daqueles óvulos fecundados, o casulo, então, acaba indo para o solo e de dentro daqueles óvulos fecundados, nascem as minhoquinhas. Conseguiu entender isso? Achou complicado? Não, não é muito complicado, não. Tá? Assiste de novo, mais uma vez, que você vai entender muito bem. Qualquer coisa eu estou aqui para tirar as suas dúvidas. Então, pessoal, agora nós vamos fazer aqui uma propaganda do nosso próximo vídeo, que é o vídeo dos artrópodes. Então, finalizamos anelídeos e não perca o nosso próximo vídeo, então. Não se inscreveu no canal ainda? Vai lá, se inscreve, dá um like, eu te aguardo. Tchau, galera! Até a próxima!